Efésios 6:10. Eu não vou resumir a primeira parte, porque se eu resumir a primeira parte vai tomar quase o culto todo aqui. Mas eu quero entrar já, agora nesses 30 minutos de mensagem, eu quero entrar em matéria nova com vocês. Então, Efésios 6, versículo 10, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando a Bíblia fala no versículo 10 que nós devemos nos revestir, nos fortalecer no Senhor, a Bíblia está falando que esse fortalecimento é no nosso espírito. Todo mundo aqui já pegou a primeira parte, mas eu vou repetir a nível de entendimento. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um. Então vamos lá. Nós somos, temos e habitamos em um corpo. Essa é a formação de todo ser humano: espírito, alma e corpo. O espírito nós aprendemos que é de fato quem nós somos de verdade. No espírito está a nossa essência, e no espírito está a fome e a vontade pela presença de Deus que todo ser humano tem. O vazio pela presença de Deus que todo ser humano tem, e que infelizmente nós sabemos muito bem que alguns deles, por falta do conhecimento da palavra, tentam preencher esse vazio que está no seu espírito da presença de Deus, tentam preencher com outras coisas que não são Deus. Tenta preencher com bebida alcoólica, tenta preencher com cachaça, com cigarro, com amizades erradas, tenta preencher com namorado, com namorada, e a gente sabe que dá BO bonito, porque não dá certo. Nós sabemos, isso é o nosso espírito. Sabemos também, aprendemos que a nossa alma é os nossos pensamentos. O centro dos pensamentos e dos sentimentos do ser humano e das emoções é a alma. Você é um ser pensante? Sim ou não? Então você tem uma alma. E o corpo é a matéria, nosso corpo físico. Esse corpo aqui lindo que vocês estão vendo, né? Trabalhado na beleza de Jeová. Amém? Eu gosto da sinceridade. A sinceridade do povo é que é bom. Mas vamos lá. Então a Bíblia diz que a gente tem que fortalecer o nosso homem interior. A Bíblia diz que nós devemos fortalecer o nosso espírito. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: você precisa malhar. Você precisa dar whey protein, creatina, bomba de cavalo. Eita! Para o teu espírito. O teu espírito tem que estar bombadão. E a Bíblia diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então ele começa dizendo: fica bombadão no espírito, para você conseguir vestir as armaduras de Deus. Porque se o teu espírito estiver fraquinho, não vai conseguir nem suportar o peso que é as armaduras de Deus. E para que servem as armaduras de Deus? Ele diz aqui: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele morre de raiva de você e de mim também. Ele nos odeia com toda a alma. Rafael, mas eu não fiz nada para ele. Não precisa você fazer nada. Os voluntários podem sentar também. Senta aí, em nome de Deus. Pega o caderno, pega a Bíblia. Não precisa fazer nada. Nasceu, respirou, ele já está ali odiando. A Bíblia diz que ele já é teu inimigo, nego velho. Basta você nascer, você já arrumou o inimigo, o diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda à procura de preciosas almas. A Bíblia diz que o diabo, ele anda em nosso derredor. Escute, aqui somos nós. Ao nosso redor, uma vez que você se converte e aceita Jesus, a Bíblia diz que Deus acampa o anjo do Senhor ao redor daqueles que o temem. Está na Bíblia. Só que o diabo, ele fica ao derredor. É como se ele desse um passinho a mais e ficasse no derredor. E a Bíblia diz, ele fica ao nosso derredor
tramando como um leão, à procura de quem possa tragar. Então ele tenta, todos os dias, levantar dificuldades, problemas, desafios, tentações, para nos fazer cair e tropeçar. E depois de cair e tropeçar, ele vai diante de Deus te acusar, te condenar. Essa é a estratégia do inimigo. E vamos entender agora, nessa matéria nova, nós vamos entender qual é a principal arma utilizada pelo diabo para poder nos parar, tentar nos parar. A Bíblia diz mais aqui: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, versículo 12, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olhe para cá. Essas armaduras que eu vou entregar para você pelo Espírito, essas armaduras espirituais da fé, elas não servem somente para o diabo. Veja que lá em cima no versículo 11, falou que nós precisamos da armadura para vencer as ciladas do diabo. Só que nesse versículo aqui 13, já está falando também das armaduras, que nós precisamos dessas armaduras para, além do diabo, nós também conseguimos vencer os dias maus. Quem aqui já teve um dia mau ou vários dias mais? Ixi, eu também já tive. É o dia mau. O dia mau vem para todo mundo. E ele diz que essas armaduras, elas servem para combater o diabo e combater o dia mau. E diz mais aqui: e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é uma pessoa inabalável? É uma pessoa que não tropeça. É uma pessoa que segue de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. É a pessoa que não tropeça. Inabalável. A fé daquela pessoa não oscila. É uma pessoa inabalável é uma pessoa que não tem o estado de ânimo oscilando. Horas estou bem, horas estou cheio de Deus, horas estou cheio do Espírito Santo, horas estou depressivo, horas estou para baixo, horas estou pensando em realizar vários sonhos, horas eu já estou pensando em me matar, pensando besteira já. É uma pessoa que oscila no estado de ânimo. Mas quando você se torna inabalável, quantos aqui quer ser inabalável? Quando você se torna inabalável, a tua fé não oscila. Você consegue verdadeiramente ser uma pessoa bem resolvida no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Mas vamos lá. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E no sábado passado eu parei aqui na verdade, que quando chegou nessa parte, sábado passado, o Espírito Santo mudou a pregação, de repente mudou. A gente foi para outra vertente daquela pregação. Mas louvado seja Deus que teve pessoas até que aceitaram Jesus no sábado passado, né? Glórias a Deus e ao Espírito Santo, que é bom. E ele diz: cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Diga Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele é o caminho. Então a verdade é Jesus. Então, primeiro de tudo, a gente resumiu, estendeu um pouco mais no sábado passado. Mas primeiro de tudo, cingindo-vos com a verdade. Quer dizer, esteja na presença de Cristo. Seja um seguidor de Cristo. Se torne verdadeiramente um cristão. Cristão não é título. Escute. Rafael, eu sou conhecido como crente e cristão. Não. Cristão não é título. Cristão é comportamento e atitude. Se você tiver o título, mas não tiver comportamento e atitude como cristão, você vai fazer vergonha. Você vai fazer vergonha. Por quê? Porque as pessoas, quando olhar para você que carrega o nome de Cristo, e você não anda com comportamento e atitudes, não anda em santidade, o que é que as pessoas vão dizer? Tu é crente? Aí tu é crente.
e fica com um bocado de menina. E tu vai pra balada e tudo, posta foto com uísque caro, com Heineken. Aí tu é crente. Não dá, gente, um mau testemunho? Seja sincero, dá ou não dá? Dá um mau testemunho. Então seja crente, mas seja verdadeiramente um cristão, com comportamentos e atitudes. Isso é um cristão. Então a Bíblia diz aqui: e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15. Eu vou adiantar. Versículo 15. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz. E agora chega o versículo 16, que é aqui que eu quero ensinar para vocês. É aqui onde eu vou falar especificamente uma das artimanhas do inimigo que ele mais usa para nos deixar para baixo. A Bíblia diz aqui: embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Preste atenção. Dentre essas armaduras que o próprio Espírito Santo na palavra vai nos dando, couraça da justiça, as sapatilhas do evangelho da paz. Aí ele chega nesse versículo aqui, ele vai dizer o escudo da fé. E ele, além de dizer o escudo da fé, ele vai dizer o porquê que temos que ter o escudo da fé. Os outros ele não diz tanto porquê, ele só vai dizendo sapatilhas do evangelho da paz, couraça da justiça. Só que quando chega no escudo da fé, ele fala a armadura e fala o porquê daquela armadura. E é isso que eu quero que você preste bastante atenção agora. Então ele vai dizer no versículo 16: tomai também o escudo da fé. Não é o escudo do Capitão América, não adianta de nada. É o escudo da fé. Para quê? Para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Presta atenção aqui agora. O que é um dardo inflamado? Um dardo inflamado, quando a Bíblia fala, é uma flecha. Uma flecha que a ponta dessa flecha está pegando fogo. Isso é um dardo inflamado do maligno. Então a Bíblia está dizendo que o inimigo, ele tenta nos atacar a longa distância. Uma flecha é uma arma usada para combate de perto alcance ou de longa distância. Vamos lá, longa distância. De perto não tem como, é de longa distância. E o inimigo usa essa arma, essa flecha, que a ponta dela ainda está pegando fogo. Ele usa a longa distância para tentar nos abater, nos entristecer, colocar a gente depressivo. E o que significa essas flechas do diabo, Rafael? O que significa essas flechas pegando fogo do diabo? É simples, significa sugestão de pensamentos que o inimigo, de longe, tenta lançar à tua alma. A tua alma é o quê? Pensamentos. O inimigo, ele é um pouco esperto, sabe aquele miserável? Ele é estratégico. O diabo, quando ele quer pegar uma pessoa, fazer aquela pessoa cair, ele não chega se apresentando que é o diabo não, pessoal. Que nem a gente vê nos filmes de terror, né? Que o diabo vai querer pegar lá o mocinho, a mocinha do filme, ele, eu sou o Satanás dos infernos, vim pegar a sua alma, né? Na vida real ele não faz isso não, porque ele não é besta. O diabo sabe que se ele aparecer para você, de tanto medo você vai ficar, você vai correr para dentro de uma igreja. Pedir ensinamento da palavra, pedir oração, pedir aconselhamento. Então ele não faz isso não. Sabe como é que ele ataca? Pelos teus pensamentos. Lançando pensamentos na tua mente. Pensamentos. Os dardos
inflamados do maligno. São pensamentos que ele lança como flecha. Que pensamentos são esses? Eu posso dar vários exemplos aqui. E preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Tradução NTLH. A Bíblia diz: cuidado com os teus pensamentos, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Melhor dizendo o versículo: cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. O diabo sabe desse versículo. O diabo sabe que se ele dominar, escute, não se distrai, meu irmão. O diabo sabe que se ele dominar os pensamentos de uma pessoa, ele domina a pessoa. Porque nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Diga: todo pensamento vira um sentimento. Todo sentimento vira um comportamento. Matemática da vida, a coisa mais simples de se entender. Você quer saber como é que você funciona? Eu vou dizer como é que você funciona. O ser humano funciona assim. Todo ser humano. Ele primeiro tem um pensamento. Depois daquele pensamento, aquela ideia, aquele pensamento que está passando por aqui pela mente dele, se torna um sentimento, uma emoção. E depois daquele sentimento, ele começa a agir com o corpo físico dele. Vira um comportamento. E aquele comportamento seu vai determinar no resultado que você vai ter. Eu vou dar um exemplo melhor para você entender. E eu vou mostrar aqui para você, pelo Espírito Santo, exemplos dessas flechas, desses pensamentos que o diabo coloca na tua cabeça. E tenta te escravizar, te dominar através desses pensamentos. Eu não sei aqui se já aconteceu isso com você. Mas antes de eu receber esse entendimento aqui, acontecia muito isso comigo. Mesmo eu sendo crente, mesmo eu sendo da igreja. Eu não sei se já passou o seguinte pensamento na sua cabeça. Como se fosse do nada. Do nada. Você, quem sabe, estava andando de moto, estava dentro de casa, no quarto, estava até jogando um videogamezinho, mexendo no celular, antes de dormir, processando ali o dia. E aí de repente, com um estalar de dedo, aparece pensamentos na sua mente, mais ou menos assim: rapaz, está vendo como nada que tu faz na vida dá certo? E você pensa: nossa, nada que eu faço na minha vida dá certo. Eu já tentei ganhar dinheiro fazendo isso, não deu certo. Rapaz, é mesmo. Nada que eu tento fazer dá certo. Aí vem a segunda flecha. Tu já percebeu que a tua vida sentimental nunca vai para frente? Toda menina que tu se aproxima para querer namorar, sempre acontece alguma coisa e você fica na lona. Tu já prestou atenção que todo rapaz que tu tenta namorar te trai? Eu estou dizendo os pensamentos que passam pela mente de uma pessoa. E você pensa. É como se fosse uma voz falando dentro de você. É como se fosse uma voz sussurrando no teu ouvido. Ali, quem sabe antes de você dormir. Antes de você dormir, quando você deita a cabeça no travesseiro. E quem sabe você é tomado por tantos pensamentos, que às vezes você não consegue nem dormir. Não consegue nem dormir. Quando você bola para um lado na cama, bola para o outro, vai na geladeira, come uma coisa, bebe uma água, volta, tenta dormir, não consegue dormir, vai mexer no celular. Aí quando você dá fé, já é 7 horas da manhã, já amanheceu o dia. E você perdeu a noite de sono sendo dominado pelos pensamentos, pelos ataques,
pelas flechas de Satanás na tua mente. E aí no outro dia, você é tomado por pensamentos. Pensamentos de medo, pensamentos de solidão. Quem sabe vem uma seta na tua mente assim, ó. Você está vendo como teu pai e a tua mãe não te ama? Você está vendo como você nasceu para ficar sozinha mesmo pro resto da vida? Você está vendo como você nunca vai conseguir se libertar? Está vendo como você nunca vai conseguir largar a pornografia? Você pode tentar largar a pornografia, mas você não consegue. Você é um viciado. E aquele pensamento passa na tua mente. E aí você começa a ficar, é verdade. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não mudo mesmo não. Eu acho que eu posso passar 7, 10, 1 trilhão de anos dentro da igreja, mas eu acho que eu não vou mudar. Tudo isso, sem você perceber, você está sendo dominado por um pensamento que não é seu. Escute, o Espírito Santo está falando com alguém aqui, está libertando pessoas aqui nessa noite. E esses pensamentos, ele vem na tua mente, meu irmão, para querer te dominar. Porque você vai pensar, nossa, poxa vida, rapaz, será se não era melhor? E preste atenção, cada pensamento, ele vai aumentando o nível. O fogo da flecha, não tem um fogo, não é uma flecha pegando fogo, sim ou não? Esse fogo significa a intensidade daquele pensamento. Cada vez que você vai acatando aquela ideia, aquele pensamento de medo, de fracasso, de derrota, de solidão, cada vez você vai acatando esse pensamento, é como se o fogo daquela flecha fosse ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, ao ponto de ficar um pensamento incontrolável. Incontrolável. Sabe como o diabo te faz pecar? Rafael, eu queria me libertar da pornografia. Pois tudo começa no teu pensamento. Antes de você acessar o site pornográfico que está te amarrando, que está te prendendo lá, te fazendo de besta, de escravo lá na frente da internet. Antes, você já pensou, já se viu assistindo aquele site, aquele vídeo. É assim ou não é que acontece? Vamos ser sinceros, é assim ou não é que acontece? Rafael, eu não vou falar não, porque, ai meu Deus do céu, o povo vai pensar que eu estou vendo. Irmãos, eu não sabia que eu estava pregando para um bando de santo não. Eu achava que eu estava pregando para pecador, que nem eu. Não sabia, desculpe meus irmãos, desculpe. É pecado falar isso aqui no altar? É pecado pregar sobre isso? Pensei que era tudo santo. É assim ou não é que acontece? É assim que acontece, pessoal. Olhe para cá. Jesus vai te libertar nessa noite. Então antes de você ir lá, você se vê entrando, você se vê até digitando o nome do site. Você se vê até vendo aquele vídeo que você viu uma semana atrás, 2 dias atrás. E aí lá se vai você. É a mesma coisa na Netflix. Você está de bobeira com a tua mente, você se vê assistindo aquela série. Tudo que você vai fazer, antes de você fazer, passa pela tua mente antes. Ninguém peca do nada não, pessoal. Rafael, eu estava pensando aqui. Olha, eu pensando, rapaz, em ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estava pensando em Deus. Eu estava pensando, nossa, como será que é o céu? Deve ser um negócio espetacular. Ih, pequei. Vixe, como foi? Já terminei de pecar? Não. Todo pecado acontece primeiro aqui, ó. Todo pecado acontece primeiro na tua mente. Você, antes de fazer aquela dancinha no TikTok, aquela dancinha sensual, você fica requebrando até o chão lá, né? Bota aquele shortinho, aí vai lá pra frente do TikTok e tome. Antes de você fazer aquela dancinha, você viu com os teus olhos
alguma outra mulher fazendo aquela dancinha e dançando. Quem sabe você viu até os comentários lá que mandaram para ela. Linda, maravilhosa, gostosa, filezona. E aí você diz, ai meu Deus do céu, eu vou fazer, eu faço ou não faço, eu faço ou não faço. Senhor, eu sei que é errado, Senhor, eu sei que eu não posso usar o meu corpo para sensualidade. Mas ai meu Deus do céu, seria tão bom ganhar uns elogios, Senhor. Aí você se vê fazendo aquela dancinha, aquela dança. Aí aquele pensamento vai ficando tão forte na tua mente que você não consegue se controlar. Vai lá, bota o TikTok e fica parecendo uma doida. Fica parecendo um doido. É assim ou não é? Hã? Por isso, cuidado com o que você está filtrando da tua mente de pensamentos. Escute, Rafael, deixa eu explicar melhor para vocês. O diabo, ele não lê os nossos pensamentos. Diga, o diabo não lê os nossos pensamentos. Não. Ele não sabe o que eu estou pensando, nem o que você está pensando. Só quem lê os nossos pensamentos é Deus. Que a Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem e o conhece em todos os seus caminhos. Deus não tem como esconder nada, nem o que você pensa, nem o que você sente. Você consegue esconder de Deus. Mas o diabo não consegue ler nem os meus e nem os teus pensamentos. Então vamos lá. O diabo não lê os meus e nem os teus pensamentos. Então como é que ele faz para tentar nos dominar? É simples. Como é que o diabo sabe se deu certo aquele pensamento? Ele não lê, mas ele lança pensamentos. Ele não lê, mas ele lança os pensamentos dele em nós. Isso ele lança. E isso ele tenta jogar pensamento na minha mente e na tua mente. Que são as flechas, como a gente leu ali em Efésios.